Começando mais um episódio do V-Campus Cast, aqui na AgroTeams, Tocantins, em parceria com a GWM, essa grande empresa que está trazendo tecnologia para o produtor rural. Lançou agora a caminhonete Power P30, uma caminhonete que entrega muita tecnologia, luxo, por um valor muito baixo. Ela é um excelente custo-benefício para o agronegócio. Se você não conhece ainda, vai numa agência da GWM e faça já o seu test drive. No episódio de hoje, eu vou conversar com um dos ícones da pecuária brasileira, João Seba. Ele é influenciador digital com mais de 250 mil seguidores, mas ele é uma voz forte, intringente, ele briga mesmo. Formação de operação de mercado na pecuária. Seja bem-vindo, meu querido, como é que você tá? Ah, meu compadre, estar aqui pra mim é uma honra, né? Novamente aqui junto com você pra gente trocar essa ideia. É igual nós tava falando aqui mais cedo, né? Nosso bate-papo é um bate-papo muito assim, fácil de rolar, até porque nós é companheiro e irmão de batalha de muito tempo. O verbo vai ser rasgado, João. Você não pode perder, fica aí, já curte o nosso podcast, comenta lá e não saia, porque aqui o verbo hoje vai ser rasgado. Mas antes de rasgar o verbo, eu quero saber o seguinte: quem que é o João Seba antes de ser o cara conhecido das redes sociais? Nasceu aonde? Filho de quem? Como é que foi a transferência de valores, princípios dos seus pais, seus avós pra você? Cara, quem que é o Joãozão doido, né? Os caras falam bem assim, velho, o Joãozão doido, o cara do abre a capa do zóio, o maluco da internet. O Joãozão, meu irmão, posso contar um negócio pra você? É um cara sem curso superior, é um cara que viveu praticamente a vida toda na escola da vida, a escola do trecho. Saí com 19 anos de idade, fui morar lá na divisa do Goiás com Tocantins, ser gerente de fazenda, abandonando a faculdade. Então o Joãozão pode-se dizer, cara, que foi o cara que saiu pra desbravar, saiu pra aprender a escola do trecho e graças a Deus, através desses conhecimentos práticos que eu tive, consegui aí desenvolver e levar muita coisa aí pra essa galera, né, meu irmão? Mas eu vejo, João, que você é um cara que defende muito o agronegócio, mas você tem muitos valores e princípios muito definidos. Você é um cara que tem uma força interior muito forte. Com toda certeza você teve uma criação muito bem feita, mas principalmente uma criação que transferiu muitos valores. Como é que foi lá na infância? Como é que foi essa criação, a sua infância com seu pai, com sua mãe, com seu avó? Era na fazenda? Como é que foi essa transferência e essa criação sua? Família de pai e mãe pecuarista, dos dois lados. Então quando eu era moleque eu tinha que decidir se eu ia pro Tocantins ou ia pro Mato Grosso. Era pra um lado ou pro outro. Família de pai e mãe, as duas famílias de pecuaristas. Então assim, eu falo que a minha formação, cara, na minha infância, ela foi assim, pode-se dizer que a moda antiga, né? Aonde eu aprendi desde cedo, desde moleque, que o homem ele nasceu pra trabalhar. Ele nasceu pra fazer acontecer. Então eu sou muito grato pela criação que eu tive, né? Uma criação meio do sistemão antigo, não tinha nada de passar muita mão na cabeça, né? Era naquele sistema da porrada mesmo. Sempre foi a nossa tocada lá dentro de casa. Mas eu agradeço demais, irmão, de verdade, por ter tido essa criação. Porque hoje o que a gente tá vendo, cara, infelizmente, é uma moçada nova que não tem culhão pra cair no trecho e fazer acontecer. Qualquer coisa fere. Sabe aquela geração sensível? E eu acredito, cara, que o caboclo, pra se tornar um cara casca grossa, ele tem que ter um passado condizente com isso. Porque senão, a gente sabe, né, que quem não tem esse tipo de criação, que não passou por isso, infelizmente não vai conseguir sobreviver aos desafios do mundo. Qual que seria o valor inegociável que seu pai e a sua mãe transferiu para você, que você quer passar para seus filhos e que formou o seu caráter? Qual que é aquele valor principal, aquele que você fala, cara, sem isso aqui eu não vivo? Credibilidade, irmão. Credibilidade. Um homem sem credibilidade ele não vale bosta nenhuma. E eu vou te contar, tem muito nego que tem muito dinheiro e não tem credibilidade. Esse cara, na primeira derrapada que ele der, ele tá fudido, ele tá quebrado, ele tá na merda. Agora, o cara que ele tem credibilidade, irmão, se amanhã ele passa por um problema financeiro, se amanhã ele precisa se reerguer, você pode ter certeza que ele tem espaço pra caralho pra fazer isso aí. Então, o que eu aprendi desde cedo é isso. O homem ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter crédito.
Ele tem que chegar no lugar e ser um cara de nome. Ele não precisa ser um cara de dinheiro, não. Ele precisa ser um cara de nome. Porque a partir do momento que ele tem nome, irmão, o dinheiro é consequência de tudo isso. A credibilidade está atrelada também a você manter a sua palavra, a você manter o combinado. Como que você acha que está essa geração hoje em dia? Ela está mantendo o combinado e a palavra ou o fio de bigode não vale mais? Não, o fio de bigode já acabou tem muito tempo. Já acabou tem muito tempo. Hoje em dia o cara mija no barranco é daqui pra ali, filhão. É daqui pra ali. E por que que isso acontece? Primeiro, eu vejo que a sociedade está cada vez mais dinheirista. Isso é um grande problema. Gostar de ganhar dinheiro é uma coisa, ser dinheirista é outra coisa. O cara que é dinheirista é aquele que põe o dinheiro à frente de tudo. É aquele que por conta de mais um pouquinho ele desmancha o negócio, ele termina a amizade, ele faz merda, né? Então, eu sou da seguinte tocada, irmão. Pra mim, negócio feito, negócio realizado, ele tem que ser honrado. Independente se foi bom, se foi ruim, a tomada de decisão foi sua. Então, pra mim, cara, você testa o homem é nos negócios que você faz com ele. É uma, como se diz, é uma das maneiras de você testar o ser humano. Ô João, você teve avós pecuarista, pai pecuarista, mãe pecuarista, dos dois lados. Hoje você é pecuarista, mas você está vivenciando a geração de pecuaristas dos seus avós, dos seus pais e agora essa nova geração. Como que tá essa nova geração de pecuarista? Ela tá mantendo a tradição do passado ou ela tá um pouco mais branda, um pouco mais mole? O ser humano ele ficou mais mole ao longo do tempo, né? Eu acredito que a ciência vai provar isso em breve. Até com o baixo nível de testosterona que a gente vê a turma tendo hoje em dia. Então, assim, eu acredito que a própria ciência vai começar a provar que realmente existe ali realmente um laudo técnico pra provar isso, que não é possível. A gente tá vendo uma cambada de bundão. Mas vou te contar um negócio, meu irmão. Eu, pelo menos, conheço bastante e muitos pecuaristas da nova geração ponta firme. Eu não posso generalizar, porque tem uma grande parcela de sucessores que chega e faz acontecer. E qual é a vantagem desses novos sucessores? É que essa turma está totalmente conectada à tecnologia. Coisa que os antigões, né, tem uma certa restrição. E com o mercado cada vez mais competitivo, meu compadre, o cara que ele quer ficar no modo analógico, no modo muito atrasado, infelizmente ele vai ser atropelado, porque o mundo ele é ligeiro. Então se eu pegar, né, uma boa parte dessa turma nova, a gente tem os bundões, que é normal, né, que a gente tá vendo que essa nova geração, infelizmente, tá caminhando pra isso, mas eu não vou generalizar, porque tem muito companheiro ponta firme, muito companheiro que chega e rasga e faz acontecer. Nessa pecuária de hoje em dia, uma pecuária que quase que a pessoa tem que ser profissional, se profissionalizar, uma pecuária empresarial. Você acha que não cabe mais espaço para aquela pecuária arcaica, onde não tinha correção de pasto, onde jogava o boi lá no meio do mato e largava e malemar botava um sal no coxo? Essa pecuária não cabe mais no Brasil? Não cabe e os números provam isso. Os números provam isso. Pecuária hoje é muito diferente de antigamente. Pecuária hoje ela é de ciclo curto. Pecuária hoje é de margens extremamente reduzidas. Pecuária hoje a gente tá falando aí, né, de uma commodity que antes era uma mercadoria quase que 100% destinada para o mercado interno. Ela tem hoje mais de 30% de participação no mercado internacional. Então a gente tá falando de uma commodity dolarizada. Então, meu irmão, o negócio acelerou. A tocada é outra. Eu até falo o seguinte, Vanderlei. O cara que ele insiste em tocar uma pecuária no sistemão antigo, é um cara que não dá nem valor em dinheiro, tá? É um cara que não dá valor em dinheiro. Você sabe por quê? Porque o hectare de terra hoje, em 2026, comparado ao hectare de terra em 1980, pelo amor de Deus, né? Não dá nem pra comparar. É bizarro quando eu faço a comparação. Então, o cara que ele tem um patrimônio desse tamanho, né? E não faz aquilo ali retornar, dar frutos, isso é o mesmo que até desrespeitar tudo que ele construiu, é desrespeitar o dinheiro. Você acha que a tecnologia ela vai ajudar o produtor rural a se rentabilizar? Ou tem um ponto que a tecnologia acaba estragando e fazendo com que esse produtor, às vezes, passe um pouco da mão? Na verdade, a tecnologia tá aí para agregar. O mundo hoje ele é tecnológico.
Tudo funciona à base de tecnologia. Prova viva disso são os carros, né? Sim. Os carros cada vez mais tecnológicos. A turma tem que entender que as coisas andaram, irmão. O negócio caminhou. E a tecnologia, né, que são as ferramentas que a gente utiliza, elas entram para dentro do negócio com um objetivo. Qual? A gente aumentar a nossa produtividade e, consequentemente, também a lucratividade. Ela é uma ferramenta para somar. Então, eu sou um cara apaixonado em tecnologia, acredito muito nisso e gosto do seguinte, viu, meu irmão? De estar sempre à frente do tempo. Eu nunca gosto de ficar pra trás. Tem gente que acha bonito isso, sabia? Não, eu sou antigão. Não, meu negócio é na tocada antiga. Tem gente que gosta disso. Isso pra mim é viver na ignorância. Não dá. O que você tem que ter a moda antiga são os seus valores, os seus costumes. Aí sim, meu irmão. Você tem os seus valores, os seus costumes, a sua postura, a moda antiga. É nisso que eu acredito. Agora, pensando em negócio, pensando em desenvolvimento, meu irmão, quem fica parado na moda antiga é aquele que o mercado, né, e o mundo passa por cima e atropela. Falando em moda antiga e princípios que as pessoas carregam lá de trás e acabam deixando de se negociar, eu queria falar um pouco também do pecuarista brasileiro, porque eu recebo muitas críticas e muitas delas vêm do setor do agronegócio. Quando eu coloco aqui um carro da GWM que traz tecnologia, um carro que está trazendo custo-benefício bom, e eles comentam assim, mas se é chinês eu não quero. Só que o mesmo pecuarista, ele quer vender a carne para a China. Sim. O mesmo sojicultor, ele quer vender a sua soja para a China. Sim. Ora, se nós temos a China como um ótimo país de comercialização para boi, para soja, por que quando chega em carros, o produtor rural ele vê com maus olhos? É porque a gente tem aquela visão da China de antigamente, né? Você lembra que todo mundo, na hora que falava bem assim, isso aqui é chinês, não presta. Por quê? Porque tudo que era oriundo da China realmente era muito ruim. O Paraguai, cara. Sim. Hoje o Paraguai, todo mundo quer ir pro Paraguai. Até eu quero ir. Tem uns companheiros meus lá, todo mundo quer ir. Antigamente você falava de Paraguai, era piada. Você concorda comigo? Sim. Mas é produto do Paraguai. Então, assim, são crenças, né? Do mundo atual baseado no que foi lá atrás. Então, o que acontece? O cara acredita que aquele mesmo país, aquele mesmo sistema em 2026 é igual a 1996. Entendi. É aquela pode-se dizer que é até cultural nosso, né? Tipo assim, às vezes olhar o passado de algo e acreditar que aquele passado ele ainda é o presente. Sendo que não é, né, meu compadre? E daí a importância de canais de veículos de comunicação, como esse nosso podcast aqui, para trazer a realidade para o homem do campo. Para falar para ele, olha, não, é o seguinte, os carros, a tecnologia mudou. Os carros hoje entregam potência, entregam tecnologia, entregam conforto, custo-benefício e uma garantia de 10 anos. Um carro que tem, sim, uma garantia alongada e um carro muito bom de mecânica. Então nós precisamos cada vez mais conscientizar, mas não só para veículos, porque veículos nós estamos falando aqui porque estamos no ambiente da GWM, mas também para o ambiente de carne. Nós precisamos preparar o pecuarista para exportar cada vez mais. Sim. Porque o pecuarista que pensa como antigamente, ele queria criar um gado para ser matado no açougue da esquina. E hoje em dia não é mais assim. Você tem que ter uma cobertura, você tem que ter um percentual de gordura, você tem que ter uma capa de gordura, um boi bem acabado. E como que isso funciona, essa educação do produtor rural? Você já viu aquele ditado, é necessidade que faz o sapo pular, né? É. Tem coisa, Vanderlei, que não é questão de escolha. É questão de adaptação na marra. Porque ou você se adapta ou o mercado ele vai te jogar pra fora. Não tem outra conversa. Então o que acontece? Hoje o produtor ele tem duas opções. Ou ele vai pelo bem, ou ele vai pelo mal. E pelo mal que eu falo é pela taca. E quem dá a taca é o mercado. Então se o cara não entender que o mercado ele mudou completamente e a gente tem hoje outro sistema de produção, infelizmente, meu irmão, esse cara aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser expulso naturalmente da operação que ele toca.
Você anda fazendo várias palestras e mentoria para pecuaristas. Inclusive, você já é renomado, reconhecido nacionalmente. Não só por operar no mercado de pecuária, mas também pelas mentorias que você dá, trazendo mais rentabilidade para os seus clientes. Qual que é o maior erro de um pecuarista hoje, quando você faz várias reuniões? Qual que é o erro principal? Que se fala, isso aqui o pecuarista não pode ter? O grande erro do pecuarista hoje é aquele erro que ele sempre busca resolver, mas ele não coloca em prática. Sabe qual é? Fazer conta. Fazer conta. Fazer conta. Fazer conta. Você pode ver, todo pecuarista ele busca, né? Um software, busca uma ferramenta, busca uma assessoria, mas você vê, cara, que na prática o cara, tipo assim, ele deixa de lado. Então é fazer conta, irmão. O cara hoje que ele não faz conta, ele é um cara que ele está fazendo um voo às cegas. Ou seja, ele é um cara que ele está à deriva no oceano. Então, pra mim, o grande erro até hoje da pecuária é isso. É ser avesso aos números. É muitas vezes entrar naquele negócio. Não, minha moeda é arroba de boi. Isso é uma grande mentira, infelizmente. Você sabe por quê? Porque quando você toma um dinheiro no banco, e o pecuarista grande, que é o pecuarista que busca crescer, ele entende que o capital de terceiro, subsidiado, é muito melhor do que o capital próprio. Quando ele vai pagar o juro do banco, ele não paga em arroba de boi, ele paga em dinheiro. Ele paga em dinheiro. E esse dinheiro que ele tomou no banco tem que ter uma taxa de juros que paga o financiamento e sobra para ele. Então o pecuarista tem que entender que a moeda dele não é arroba de boi. A arroba de boi é a mercadoria. A moeda dele é dinheiro. E isso não sou eu que tô falando. Muita gente vai encher o saco aqui. Ah, Joãozão, não sei o quê, papapá. Irmão, isso são números. Isso é matemática financeira. Isso não é uma opinião, cara. Isso não é opinião. Não é a minha opinião. Isso é a verdade, a realidade. São os fatos. Uma vez você falou pra mim, e eu me surpreendi, e concordei com você. Você falou o seguinte, Vanderlei, numa Selic de 15%, o pecuarista que não faz 15% ao ano, ele tá brincando de ser pecuarista. Ele pode vender tudo e deixa o dinheiro no banco. Funciona mais ou menos assim? Não é só pecuarista não, qualquer atividade que você exerce. É claro que a gente, quando joga pra uma janela de longo prazo, né? A forma como a gente analisa essa taxa é diferente. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse ano eu perdi pra Selic. Beleza. Mas ao longo do tempo, no acumulado, numa janela maior, eu bati a Selic. Show. É isso que importa. Agora, eu sou um cara que eu trabalho com números. Hoje tenho mais de 1.000 fazendas sob consultoria, a maior consultoria do Brasil de pecuária estratégica. Eu conheço a realidade da turmada. Eu conheço a realidade da turma. Tem muita gente aí que no acumulado, ao longo dos anos, está perdendo para Selic. E perder para Selic, meu irmão, é pagar para trabalhar. Porque se esse dinheiro tivesse ali aplicado, ele teria esse retorno até maior do que a atividade dele, sem precisar estar ali garrado no operacional. Então isso, novamente também falando, não é uma opinião, gente. Isso não é opinião. Isso é um fato. Isso é matemática financeira. Você tem vários mentorados e tem pessoas que estão entrando na sua mentoria agora. Quando você pega um produtor que é um produtor ruim, que ele perde para Selic feio, aquele produtor que já tá na capa do zóio, para se ferrar. Aí você pega um produtor que já tá bem, um cara que já tá rentabilizando bem. Me lista alguns pontos que se diferencia um do outro. Tipo, o que o produtor bom tem que o ruim não tem? Vamos lá. O bom, ele já tá bem alinhado no sistema produtivo. Então, um cara que tá com o sistema produtivo já redondo. É um cara que já trabalha com intensificação, ele tem uma produtividade maior, é um cara que já investe, né, em um sistema de produção moderno, é um cara muito encaixado no sistema produtivo e falho nas estratégias de comercialização, na parte comercial. É onde falta isso para ele realmente chegar ali, né, e completar o pacote. Então ele tem um sistema produtivo já bem encaixado e é falho
na parte financeira de comercialização, que é onde a gente entra pra consertar. Agora aquele, filhão, que tá lá no fundo do buraco, igual um tatupeba, você sabe o que é o problema desse cara? É que esse cara, ele tem o sistema produtivo completamente arcaico, é aquela pecuária que hoje nem existe mais, já acabou há muito tempo, pecuária do sal branco, e ao mesmo tempo, consequentemente, o financeiro nem se fala. Então, é o cara que tem as duas pernas bamba. O bom, ele tem uma perna ainda boa, que é a do produtivo. Falta consertar o financeiro. Fácil, a gente resolve. Agora, aquele outro, meu irmão, que ainda tá no sistema produtivo arcaico, aí esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Por quê? Porque geralmente é um cara mais engessadão. Crenças limitantes, né? Total. Trabalha com crenças limitantes. Exatamente. Você comprovar e tirar ele da inércia é muito difícil. É difícil pra caralho. Aí meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu tenho que fazer desse jeito, e não acredito em mudança. E o negócio não é fácil, né? Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu sou um grande admirador dos antigos. Foram os antigos que desbravaram esse Brasil. Foram os antigos, né, que realmente abriram a picada pro agronegócio estar aonde está hoje. Foi onde tudo começou. Então sou um grande admirador dessa turma, até porque o nome e o sobrenome dessa turma, meu irmão, era Coragem. Era a turma do saco roxo. Agora, entenda o seguinte. O que eles fizeram lá atrás, que foi muito importante, né? As estratégias que eles adotaram há 30, 40 anos, não se aplica mais hoje, gente. Mudou completamente. É um sistema de produção diferente, é uma maneira de comercializar diferente. Então, assim, eles foram vencedores no tempo deles. Agora o tempo mudou. Se o tempo mudou, você tem que reconhecer o que ele fez lá atrás, porém entender que a estratégia que ele utilizou lá atrás, que lá atrás funcionou, hoje em dia não funciona. A tocada é essa. O nome disso, cara, é o quê? É pensar. É ter pensamento. Sim. Raciocínio. E outra coisa, não é um raciocínio complexo não, cara. É um raciocínio lógico. Pô, cara, a pecuária no tempo do meu avô era uma, hoje é outra. O que ele fez lá atrás, no tempo dele, deu muito certo. Por isso que ele se enriqueceu. Com os méritos dele. Ele jogava o jogo correto naquela época. Mudar não é desmerecer o passado. Ah, mas é claro que não, É bicho. só entender que mudou. Mudou, pô. O que deu certo lá atrás não dá certo agora. Exatamente. Você vai abrir uma loja, hoje em dia. Você vai trabalhar sem delivery? Você vai trabalhar sem uma página na rede social? Não tem como. Ah, mas meu avô, no tempo dele que ele abriu a loja, não tinha internet, ué. Ele não tinha entrega. Ele não tinha Mercado Livre, meu avô não tinha, e deu certo. Por que não vai dar certo? Você tá vendo que é o mesmo raciocínio, cara? Sim. É a mesma coisa. É que nem querer pegar o time que foi campeão em 94 com o Romário e botar pra jogar hoje e falar assim, esse time vai ser campeão. É um outro futebol. Agora, em 94, irmão, foi um baita time. E tem todos os méritos. Só que o futebol mudou. A forma de jogar hoje é outra. Então, se a turma não tiver a humildade, eu acho, de reconhecer isso, irmão, vai viver na plena ignorância. E é exatamente essa humildade de reconhecer que as coisas mudaram que eu falo sempre para quem tá no agronegócio. Nós precisamos ter humildade intelectual para pelo menos experimentar o novo. Claro. Você não precisa gostar de carro chinês. Vai até uma concessionária, faz um test drive. Sinta, veja como está a tecnologia. E daí você pode falar bem ou falar mal. Agora o que eu vejo é um monte de pica-pau, de papagaio na internet falando sem nunca ter montado dentro de um carro. Meu irmão, você é operador eu queria entrar nesse assunto. Bora lá. Você já viu eu falando de carro no meu Instagram? Não. Por que eu não falo de carro? Porque você não é conhecedor desse assunto. Exatamente. A partir do momento que eu começar a falar de carro sem conhecimento, eu tô falando pela bunda. E aí, meu irmão, ao invés de levar informação, eu tô levando desinformação. Ao invés de prestar um serviço, eu estou fazendo um desserviço à sociedade. Então eu sou um cara que eu falo rasgado, eu falo firme, mas de assuntos que eu domino e tenho propriedade pra falar. Porque aí sim eu tô contribuindo com a sociedade. Agora, a partir do momento que eu começo a dar opinião e quero me tornar autoridade em algo que eu não conheço, meu irmão, pelo amor de Deus, ao invés de prestar um serviço, eu estou fazendo um desserviço. Um desserviço. Que está se desinfluenciando. Eu vejo muito isso, viu, João, hoje em dia. Eu sempre chamo a atenção dos meus seguidores e falo, quem que você está seguindo? Porque quando você segue alguém, você está colocando dentro da tua casa. Pior, dentro da sua mente.
E eu falo, quem que você está seguindo? Porque hoje, até no agronegócio, existem muitos desinfluenciadores. Sim. E não é desinfluenciadores só da operação do agronegócio. É desinfluenciadores em cima da família, em cima dos bons valores, dos bons costumes. São pessoas que, infelizmente, estão levando para a sociedade algo que é ruim. Algo que a vida inteira foi rechaçado pelos nossos pais, avós, que deve ser rechaçado hoje, mas que, infelizmente, alguns jovens de faculdade, algumas pessoas novas, que não têm educação nem berço, começam a achar que isso é bonito, começam a achar que isso é relevante, que ganhar dinheiro é fácil, que o negócio, que fazer uma rifa para ganhar dinheiro é algo bom, que divulgar um jogo de um tigrinho é algo legal, quando muitas vezes você está ganhando dinheiro em cima da desgraça do outro. O dinheiro só é abençoado a partir do momento que ele realmente foi conquistado, gerando valor positivo para as pessoas. Esse é o dinheiro abençoado. Repete. O dinheiro só é abençoado quando ele gera um valor positivo para as pessoas. A partir do momento que você ganha ele, meu irmão, divulgando tigrinho, cassino online e todas essas merda, meu irmão, pode ser até que dá muito dinheiro, eu acredito que dá. Mas, cara, eu tenho certeza também absoluta que não é um dinheiro abençoado, brother. Esse é meu pensamento. Eu tenho certeza também. Meu irmão, você é um cara que é um excelente operador de mercado financeiro na pecuária. E muitas pessoas e pecuaristas que estão nos assistindo têm dúvida disso. Não conhecem desse mercado, o que é normal. O mundo mudou e mudou muito rápido. Sim. Nós pegamos hoje um celular, quando eu estava na faculdade era StarTAC. Agora nós estamos falando de um iPhone que um fala do outro vendo na cara. E o mercado também mudou. Você consegue explicar para os nossos seguidores como que funciona o mercado financeiro de trava de boi, que eu acho que deve ser a maior preocupação deles, de uma forma bem simples, para eles conseguirem entender? Perfeito, meu compadre. O que é a bolsa? A bolsa é uma grande feira. Uma grande feira de negócio. Ali você negocia commodities, moedas, títulos públicos, ações. É uma feira gigante. Dentro desta feira, aonde tem várias barracas de feira, eu sempre vou ser muito didático, existe a ala do mercado futuro. Aonde dentro dessa ala de mercado futuro existe a barraca que se negocia, compra e vende arrobas de boi. Então, dentro da bolsa, a gente tem esse ativo arroba de boi para ser negociado. Só que como que funciona na bolsa, meu irmão? É onde muita gente se confunde. Na bolsa não existe entrega de mercadoria física. A bolsa, toda liquidação, ela é financeira. Sabe como que eu tento explicar isso muito bem para o pecuarista, principalmente o antigo? Como é que a turma antigamente vendia terra a prazo, Vanderlei? Não era indexada arroba de boi? Sim. Ó, eu vou te comprar a fazenda aqui hoje, daqui 3 anos, você me paga em arroba de boi. Quando esse negócio era firmado com o pagamento em arroba de boi, a liquidação era o cara chegar lá com um monte de caminhão e buscar os boi na fazenda do cara? Não. É apenas um indexador, aonde o acerto vai ser financeiro, né? Sim. Em cima daquela cotação. Imagina, eu comprei sua fazenda a prazo, indexando que daqui 3 anos eu te paguei ele em arroba de boi. Hoje a arroba do boi tá 350. Daqui 3 anos ela tá 450. A gente só vai corrigir a moeda, certo? Certo. E o acerto é financeiro. A mesma coisa é a bolsa. Se eu faço uma operação de trava, que é uma operação vendida, por exemplo, nos 350, e o mercado cai para 300, o que acontece? Eu recebo R$50 de diferença na minha conta. Ou seja, a liquidação, ela sempre vai ser financeira, sem envolver mercadoria física. É por isso que na bolsa abre muito espaço para muita gente até especular. Quem não tem boi, fazer esse tipo de operação, que é o tipo de operação especulativa, que eu não recomendo, tá? Sim. Até porque ela começa a entrar muito naquela lógica e naquela onda do jogo, né? Sim, Toda especulação ela é perigosa. Mas a pessoa, né, que optar por essa modalidade de operação, ele pode fazer. Seria quase um day trade. Exato. É um trade, né? Um trade. O day trade é porque é uma operação que ele abre e fecha no mesmo dia. Mas se ele abre uma operação hoje, daqui uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, se ele não tem o boi, né? E ele tá fazendo apenas uma operação ali especulativa, ele tá fazendo uma aposta, concorda comigo? Eu vejo muita gente viciada, inclusive, nisso, porque ele tem um efeito dopaginérgico muito, muito grande. Cara, eu já fui viciado nisso, irmão. É? Não tem vergonha nenhuma de falar. No meu início de carreira, viciei nisso igual se
igual o cara vicia em jogo de baralho. É um vício louco. Por quê? Irmão, aquilo mexe com a sua dopamina, velho. No 12. Então eu sei muito bem os riscos que o cara entrar pra dentro dessa merda de especulação, não confunda com trava, pelo amor de Deus, sem um acompanhamento de um profissional. Sim. E quando eu falo profissional, é o cara que vai chegar nele e falar bem assim, cara, você quer fazer isso aqui? Quero. Coloca o mínimo possível de dinheiro dentro desse negócio. Por quê? Porque o risco de você perder é muito grande. Aí é onde entra, meu irmão, a diferença do profissional honesto e do picareta. O picareta, velho, ele não tá nem pro cara se ele vai se fuder lá na frente. Agora, o cara que ele pensa no outro, pensa no ser humano, pensa naquele cara que tá depositando a confiança nele, é aquele que vai chegar e falar assim, opa, vai devagar. Cara, a galera que tá me assistindo aqui, Sim. quem me acompanha, meus clientes, todos eles sabem que esse posicionamento que eu tô falando aqui pra você é o mesmo posicionamento que eu tenho com eles. E se eu tiver mentindo, vê o primeiro aqui e fala que é mentira. Agora fala pra mim, o cara que tem boi no pasto, que tem arroba pra vender no futuro e daí fazer esse gap, ganhei ou perdi, mas eu tenho arroba no pasto, aí pra ele funciona bem. Claro, porque o objetivo dele não é ganhar dinheiro, o objetivo dele é defender o dinheiro. É como se fosse uma comercialização antecipada, compadre. Ah, o boi pra daqui 90 dias tá 350, um exemplo. Eu faço a minha conta, 350 está me remunerando, está dentro da taxa que eu queria, eu vou realizar o negócio. Você só está antecipando um negócio para não correr o risco de chegar lá na frente e o mercado, né, estiver num patamar, chegar num patamar que você, né, não queria, ou seja, que te traz prejuízo. O que você acha do mercado da arroba do boi daqui pra frente nos próximos 6 meses? Tem como fazer ter uma ideia 6 meses a 1 ano? Ou você acha que ainda é muito cedo? A gente consegue fazer essas previsões através de números, dados e estatísticas, né? E também sazonalidade de mercado. O mercado, a turma tem que entender que ele está entrando num ciclo de alta. Mas o que é o ciclo de alta? O ciclo de alta é o mercado subir de forma consistente, perene em linha reta? Claro que não. Charles Dow, o criador do principal índice norte-americano, o índice Dow Jones, já dizia isso. O mercado se comporta em ondas, onde ele tem um movimento de expansão e um movimento de retração. Então o que acontece? O mercado, quando ele está num ciclo de alta, ele tem os movimentos, né, expansivos maior do que os movimentos de retração. Isso, inclusive, eu apresentei na palestra aqui hoje. Então o que eu acredito, compadre? O mercado saiu dos 315, né, ali no final de 2025, para bater 370 agora em abril. Então ele teve a sua primeira pernada de alta. O que deve acontecer para os próximos meses? Ele tem a sua correção natural, que é a retração de preço, né? Vamos passar aí por um período onde esse mercado tende a corrigir e no final do ano, que é a sazonalidade, que a gente chama, né, mais positiva para o mercado, até porque a gente tem o mercado chinês demandando forte e o mercado interno também com a demanda muito forte por conta das festividades de final de ano, a gente tem novamente um movimento, né, fazendo a pernada 3 para cima. Então, para mim, o mercado fez a pernada 1, agora ele tende a corrigir. Daqui pro final do ano, a gente pode aí novamente ter preços rompendo, quem sabe, aí a casa dos 370 novamente. João, você já tem uns seguidores que entendem muito de pecuária. Talvez a pergunta que eu vou fazer para os teus seguidores não faça sentido, mas para as pessoas que seguem aqui o V Campus Cast, eu tenho certeza que faz. Até porque tem muito produtor rural que vai ser forçado a virar pecuarista agora com a soja estagnada. Sim. Nós temos alguns tipos de pecuária. Nós temos a pecuária de corte, nós temos a pecuária de cria, de recria. Fala um pouquinho da diferença de cada uma delas e qual que você acha melhor e por quê. Vamos lá. A cria, né, que é a atividade onde o objetivo é você produzir a matéria-prima do boi gordo, que é o bezerro, né? Então você tem ali uma operação baseada em matrizes, né, vacas, que são as fábricas desse bezerro, que é a matéria-prima. Temos aí o meio do caminho, que é a recria, que é onde o cara compra do criador o bezerro, né, essa matéria-prima, e leva ele ali até 12, até 14 arrobas, tá? Ele faz ali o meio de campo, e temos aí também a terminação, que é onde o cara compra do recriador, né, esse garrote, esse boi magro, e termina de chegar ali com 20, 21 arrobas. Então, são essas 3 fases. Tem gente que trabalha o ciclo completo, né?
cria, recria, engorda. Tem quem faz recria e engorda. Tem quem faz somente recria. Tem quem faz somente engorda. Existem vários pecuaristas, né, que operam dentro de cada modalidade. Agora, qual é a melhor? Não existe uma resposta objetiva para isso. Não existe uma resposta objetiva para isso. Eu conheço gente que faz ciclo completo e toma pau. Eu conheço gente que faz ciclo completo e tem uma excelente operação. Conheço gente que faz recria e toma pau. Conheço gente que faz recria e tem uma excelente operação. Então o que que acontece, meu irmão? O negócio não tá ali no macro. Ah, é a cria, recria ou engorda que é melhor? Não. Está na personalização da tocada de cada operação. O jogo é esse. E daí você precisa de um profissional te acompanhando para personalizar isso. Principalmente as pessoas novas que estão chegando no mercado agora. Cara, eu falo que é o seguinte, a fazenda é uma empresa. Eu vou dar o exemplo da minha empresa aqui, que é o que eu acredito, é o que vem dando certo, vem tendo resultado. A gente não faz nada sozinho, já começa por aí, isso é o básico. Segundo ponto, eu acredito em montar seleção. O que é montar seleção? Eu vou escalar um time, onde eu tenho o atacante, o meio de campo, o zagueiro, o goleiro. Cada um na sua função. Então, para mim, uma fazenda, ela tem que investir, sim, num profissional da área produtiva, um zootecnista, um veterinário. Um cara bom, um cara ferroado. Por quê? Porque ele é um cara que ele tem competência para tocar esse sistema produtivo. Ele tem que investir em mão de obra do serviço operacional eficiente. Então, ele vai pegar aquele cara, meu irmão, que é aquele cara sem mimimi. É aquele peãozão mesmo que chega, né? E acorda às 5 horas da manhã, não é reclamando não, é firme, pronto a trabalhar. E ele tem que investir também na parte estratégica e financeira, onde ele vai ter ali, né, um departamento dentro da fazenda dele de pessoas capacitadas para ajudá-lo nesse departamento. Então, quando eu tenho isso, cara, quando eu começo a delegar funções para pessoas mais competentes do que eu, que é o que eu faço na minha empresa, as coisas começam a andar. Por quê? Porque eu saio daquele negócio de querer fazer tudo e não faz nada. Porque a gente vê, o pecuarista ele quer ser o zootecnista, o veterinário, o agrônomo, o gestor financeiro, ele quer ser tudo. Ele quer ser tudo. É claro que no início, como a condição do cara, né, às vezes é menor, ele tá começando o negócio, ele tem que ser tudo mesmo, faz parte do início. Agora, você sabe o que eu vejo, irmão? Cara que já tá lá em cima, num patamar alto, e às vezes não delega as funções. E quando você não delega a função, você fica menos eficiente. A tocada é essa. João, você não vê agora, eu vejo bastante assim, o agricultor ainda, ele busca mais tecnologia. Agora o pecuarista está sendo forçado a buscar também, porque ou busca ou quebra. Mas você falou bastante de mão de obra, eficiência, mão de obra, valorização da mão de obra. E eu vejo, rapaz, muitos produtores rurais ainda naquele sistema arcaico, onde ele quer tratar o funcionário no chicote, não dá uma casa, uma casa digna para um funcionário morar e quer tratar ele no grito. Eu vejo ainda, claro que tem exceções, mas eu ainda vejo muitos pecuaristas arcaicos na questão de tratamento de funcionário. Você tem visto isso no campo também? A gente tá vendo que já mudou muito, né? Graças a Deus. Isso eu aprendi demais com o Ricardo Arantes, meu irmão de batalha. Esteve aqui, inclusive. Meu grande professor. Aquele cara tem uma sabedoria fora da caixa. Eu falo que passar um dia com aquele cara ali, meu irmão, ó, é uma paz espiritual. Aquele cara tem energia boa demais. Ele meu tem. compadre, meu irmão de batalha. Ele tem. O que acontece? A mão de obra tá cada vez mais difícil, certo? E ela tá difícil até pro cara que é bom. Agora imagina o cara que é ruim. Esse cara que é ruim, meu irmão, ele vai ficar sozinho, tá? Esse cara que é ruim vai ficar sozinho. E se ele arrumar alguém pra trabalhar pra ele, você pode ter certeza que vai ser uma tranqueira. Vai ser uma tranqueira. Porque o ser humano, cara, é claro que ele precisa ser cobrado. Eu acho que a meta precisa ser entregue. Mas o respeito, ele tem que existir acima de qualquer coisa. Ele tem que existir o respeito. Eu sou um cara dentro dos meus negócios duro. Tipo assim, moçada, vocês já entregam essa porra. Eu quero a meta. Beleza. Mas ao mesmo tempo eu não desrespeito ninguém. Por quê? Porque você desrespeitar as pessoas, irmão, é uma grande merda. E eu posso te contar um negócio? Eu já fui um ignorante. E muito. E não digo que eu sou perfeito não, tá? Muitas vezes eu tenho as minhas recaídas ainda. Sabe quando você dá aquele estouro? Só que você sabe o que eu faço quando isso acontece?
Primeira coisa que eu faço nesse tipo de situação, eu tenho toda a humildade do mundo, chegar no companheiro que tá comigo, pegar na mão dele, dar um abraço e falar, irmão, perdão, cara. Desculpa. O que eu falei aqui, cara, foi num momento ali, né, de estresse, e você não merece ouvir isso. Perdão, cara. Então, assim, saber reconhecer e ter essa consciência dos tratamentos que a gente tem com as pessoas, cara, pra mim é fundamental. É fundamental. A gente vê também, não, é no agronegócio, não apenas nos pecuaristas, produtor rural também, né? A gente vê eles não gostam, eles têm uma luta interna contra a evolução. Uma luta interna contra o que é novo. Eu tô falando, mas é uma bosta, é muito ruim. É muito ruim. E também uma luta interna contra mudança de comportamento entre pessoas também. Se você quer ser bem sucedido na sua propriedade rural, na sua empresa, primeiro saiba o sonho do seu colaborador. Porque é o sonho dele que vai motivar ele a entregar mais resultado para você, não é o salário. Muita gente se preocupa, tem que dar um salário e pronto, acabou. Não, meu amigo. O colaborador é ser humano, ele é movido a sonhos. Ele quer ver se a filha dele vai se formar, qual faculdade que vai fazer. Exato. Ele quer comprar um lote na cidade, ele quer comprar um carro melhor, ele quer fazer uma viagem com a esposa. Ele é ser humano. Se você tem seu sonho, o seu funcionário também tem. A partir do momento que você pensar nos sonhos do seu funcionário e ajudar ele a conquistar os sonhos deles, você pode ter certeza que o teu sonho vai ser conquistado. Porque ele vai entregar mais resultado. Você concorda com isso? Concordo 100%. E assim, sendo 100% verdadeiro e honesto aqui, Vanderlei, hoje, cara, das fazendas que eu atendo, da turma que eu tô junto, cara, o sistema é diferenciado hoje em dia, viu? É claro que a gente ainda vê, né, a turma comentada, aquele patrãozão à moda antiga e trem, né, que pega peão pinhola. Mas hoje, cara, pelo menos aonde eu tenho andado, com a turma que tá na minha consultoria, o tratamento é firme, cara, o tratamento é bom. O tratamento é diferenciado. Hoje assim, pelo menos no mundo, né? No mundo não. No meio que eu convivo, das pessoas que eu atendo, que são pessoas também fora da caixa, eu vejo que essa mudança ela já aconteceu. Não é nem que ela vai acontecer, ela já aconteceu, meu irmão. Falando em marketing digital, como que você entrou para as redes sociais? Como aconteceu isso aí? Cara, se a gente tivesse encontrado, Vanderlei, em 2019... e você virasse pra mim e falasse bem assim, Joãozão, vamos gravar um podcast? Eu ia falar, Vanderlei, criativo, rapaz. Não faço um negócio desse nunca. Vou virar blogueiro. Isso era ignorância. Era o Joãozão, a ignorância pura em pessoa. Era assim, esse era meu pensamento. Esse era meu pensamento, você sabe por quê? Porque o meio que eu tava era assim. Ou seja, o meio que eu tava me limitava a fazer isso, né? Chucrão e tal, e coisa. Veio a pandemia. Aquele marasmo total, um período triste demais que a gente teve, né? E aquela, pode-se dizer que, falta do que fazer. Porque, o que acontece, irmão? Eu falo que muitas vezes, a gente é até produtivo no home office, em casa e tal, mas... nada se compara ao que eu faço todo dia, que é cair no mundo, andar no trecho, conversar, apertar a mão dos outros. Eu até falava, cara, eu tô trabalhando, mas parece que eu tô sem nada pra fazer. Sabe, aquele sentimento? Sim. Daquele sentimento. Até que um dia, surgiu um aplicativo, cara, não sei se você lembra desse aplicativo, chamava Clubhouse. Você lembra dele? Não. Ele era um aplicativo, cara, de... Você ligava o microfone, né, e ficava conversando com as pessoas numa sala. Então tinha as salas lá, né? Você abria o microfone e ficava trocando ideia. Era como se fosse uma ligação em grupo. Esse era o Clubhouse. Foi um aplicativo, foi voo de galinha, né? No começo ele explodiu, até na época o Pablo Marçal divulgou ele, trem, depois logo ele acabou. E um dia eu tava numa sala desse Clubhouse, trocando ideia com a galera, e surgiu uma pauta. A pauta era carne de laboratório. E aí começou uma galerinha, né, os calcinhas apertadas, falar que isso era o futuro, que isso era muito bacana, né, que isso era sustentável e tal, e coisa, tipo assim, botando a maior fé no negócio e meio que demonizando a produção convencional, tradicional de pecuária, né.
E aí, meu compadre, eu já tinha tomado umas cachaça. Eu já tinha tomado uns Campari ferroado. Eu falei, cara, eu vou trocar uma ideia com essa molecada. Quando eu falo molecada, é modo de falar, tá? Porque era tudo homem velho, barbado. Homem velho, barbado. Esse tipo de ideia. Abri o microfone, fiz uma pergunta. Quem aqui dos senhores trabalham na atividade pecuária ou já trabalharam? Todo mundo ficou calado. Por quê? Porque era a galerinha das startups lá da Faria Lima. Eu saquei o movimento dos caras. Até pelo jeito de conversar, você sabe. Todo mundo calado. Aí eu peguei e falei, se ninguém aqui se pronunciou, é porque ninguém é da área do setor. E a partir do momento que você dá opinião em algo que você desconhece, você tá conversando pela bunda. Tudo que você tá falando aqui não faz sentido nenhum. Aí os caras pegaram e falaram, mas não tem nada a ver, é questão da ética dos animais e não sei o que e tal. Eu falei, irmão, vem pro mundo real, filho. Vem pro mundo real. Sai desse mundinho de startup. Criativo, cria tenência, rapaz. O mundo real é outro. O mundo real é o Brasil que produz. O mundo real é o cara que acorda cedo ali, ó, pra tirar um leite. Você está desmerecendo esse Brasil que produz com conversinha idiota. Ou seja, o pau quebrou. Beleza. Saí desse aplicativo. Falei, vou gravar um vídeo no Instagram. E gravei esse vídeo, compadre. Mas descendo a porrada. Já tinha tomado umas cachaça ferroadas. Falei. Cara, na época, meu Instagram, acho que devia ter 2.000 seguidores. E eu vou te contar uma coisa, tá? Hoje eu vejo os primeiros vídeos que eu gravei, eu tenho vergonha. Esse dia eu tava vendo o primeiro, cara, eu falei, cara, eu comecei a ver, eu falei, nossa, cara, quero ver mais não essa porra. Você sabe por quê? Porque quando eu comecei a produzir conteúdo lá na internet, ao invés de ser o Joãozão espontâneo, o que eu achava que eu tinha que ser na internet? Um cara robô polido. É. Cara, a hora que eu via meus vídeos falando meio assim, o fechamento da bolsa de valores e não sei o que, eu falei, cara, que imbecil que é esse cara aqui, velho. Mas por quê? Porque lá atrás eu Nem achava... você compra o você quando Não, eu pensava assim, não, se eu for rasgar do jeito que eu for, é ruim. Não tinha experiência Mas nenhuma com a internet. todo mundo é desse cara, jeito. é impressionante. Assim. Aí eu gravei esse vídeo, né? Desci o cacete, esse vídeo viralizou. E a galera entrou seguindo. Seguindo. Eu falei, porra, cara, parece que eu encontrei o caminho das pedras. O caminho das pedras nessa merda aqui é ser eu. O caminho das pedras desse negócio aqui é ser espontâneo. Chega! Agora eu não vou falar bonito, não vou falar nada. Eu vou ser eu. Vou ser a minha pessoa. Virou a chave. A minha personalidade. E aí, graças a Deus, foi onde o negócio aí estourou e a galera gosta desse meu jeitão meio maluco de tocar o negócio. E hoje é mais de 1.000 mentorado. Graças Um faturamento expressivo nas redes sociais, um cara respeitadíssimo no mercado futuro da pecuária, respeitadíssimo na criação, no aumento de faturamento para produtor rural, inclusive com grandes pecuaristas, os maiores pecuaristas do Brasil, tá na mão da consultoria do Joãozão Seba aí, pô. Se você é pecuarista e quer melhorar o seu faturamento, @o João Seba com 2B. Entra em contato lá, manda direct pro homem, que ele vai revolucionar a sua pecuária. Você vai sair desse lucrinho michuruca que você tem aí para começar a ter um faturamento bom e conseguir sobreviver bem da pecuária. Não tem milagre também, né, João? Falar que o cara vai descer rio de dinheiro não é bem assim, né? Não, esquece. Não tem milagre, não tem negócio da China, não tem promessa. Eu sou um cara que eu vivo de prova social, né? O que é a prova social? Antes de alguém me contratar, além de eu apresentar meu produto, depois eu pego e passo uma lista telefônica. Fala, liga pra esse aqui, só acabou de referência. Se você quiser mais algumas informações minhas, pronto, acabou. A partir daí, meu irmão, seu serviço tá vendido. Por quê? Porque uma coisa é conversar, outra coisa é provar. Então, graças a Deus, hoje, através das minhas provas sociais, né, que essa galera que realmente tem resultado com a nossa entrega, com o nosso trabalho, cada vez mais o negócio cresce. João, minha esposa sempre fala o seguinte, ó, contra resultado não tem argumento. Não tem Você argumento. Entregou resultado, acabou. Não tem. Agora eu quero saber uma coisa assim, João, se o povo
quiser te conhecer, te procurar, é só no @JoãoSeba com 2B, é isso aí, é lá no direct. Aí comecei no YouTube também, viu? Ah, é? É. Como é que tá o YouTube? Uai, tá caminhando, cara. Já comecei a soltar uns videozinhos lá, tá bom. Ah, é? Estão quase chegando em 10 mil inscritos. Coisa boa demais, ué. Inclusive, se inscreva lá também, viu, galera? O canalzão nosso YouTube é pedrada. João, conversei com você, um grande amigo meu, amigo particular, um goiano da gema lá, cara criado no berço do Goiás lá, um pecuarista de pai e de mãe, um cara que eu gosto, um cara que eu divulgo assim, de graça, porque eu conheço muitos mentorados que estão com ele tendo sucesso, tá? Deixa um recado pra esse povo seu aí, rapaz. O recado meu é batido e resumido, compadre. Sem dados, sem números, você é apenas uma pessoa qualquer com uma simples opinião. Pra mim, isso já basta. Se você entender que a partir do momento que você tem informação, números e projeções eficientes, você começa a ter resultado. Ter resultado, você começa a ser um cara respeitado. Isso trazendo pra dentro do mercado. Agora, pensando pra vida, meu irmão, segue firme, com bastante sabedoria, e lembre-se, a credibilidade é o que blinda o homem de negócio. O cara com credibilidade, ele pode até passar por um aperto financeiro. Agora, quebrar, eu te garanto que ele não quebra nunca. Porque a hora que ele tomar uma rasteira, tem outro ali pra chegar e falar bem assim, levanta, Moreno, tô com você. Então, credibilidade é tudo. Eu quero fazer mais 2 perguntas para você. Manda. Você acabou de chegar aqui no stand da GWM, nós estamos aqui na AgroTeams, e você conseguiu ver aqui alguns veículos dos 4x4. Sim. Nós temos o Tank 300, que é um híbrido de 384 cavalos. Sim. Nós temos o Raval H9, uma picape SUV que venceu o mês passado a sua concorrência, sendo a picape mais vendida, a SUV grande mais vendida de 7 lugares do Brasil. Nós temos também a Power P30, uma caminhonete que entrega muita tecnologia com excelente custo-benefício para o produtor rural. O que você tem a dizer dessa tecnologia, desses veículos e principalmente dessa garantia de 10 anos que a GWM está dando para o produtor rural? Você acha que atende? Compadre, sendo hiper mega sincero e honesto que é a tocada nossa. Eu preciso que a hora que terminar aqui, você vai lá e me apresenta esses carros. Bicho, eu sou um cara muito desligado com carro. Ah, é? Desligadaço com carro. Eu sou um cara que, você sabe, eu sou um Sim. motoqueiro. Eu gosto de Harley Davidson. Se você perguntar pra mim de moto aqui, não, vai até tarde. Agora, o que nós vamos fazer? A hora que terminar aqui, você vai me mostrar detalhe a detalhe. Agora, batendo o olho assim, leigamente falando, porra, cara, é uma puta tecnologia, né? Já vou falar... Bonito pra caralho. Já vou te falar assim, ó, de antemão, tá bom? Eu vou te mostrar a Power P30, Certo. que é uma caminhonete que tem mais de 1.000 kg de capacidade de carga. Certo. É a mais comprida da categoria, com espaço, com luxo, carregamento por indução. Ela tem ventilação e resfriamento do banco do motorista do carona, bancos elétricos, motorista e carona. Uma caminhonete que entrega muita tecnologia. Sabe por qual o valor aqui na feira? A mais completa? Quanto? 220 mil. Top. 220 mil a mais completa. Quase o valor de uma Fiat Toro ou de uma Rampage, tá? Por uma caminhonete que entrega muito mais. Pessoal, conversei com o meu grande amigo João Seba. Daqui a pouco eu vou lá apresentar os carros para ele. Vai sair com um pedido daqui, vocês vão ver só. Vixe, deixa comigo, deixa comigo. Aí, como se diz, deixa a arroba subir pelo menos mais uns 20 reais. Subindo mais 20, nós assinamos o contrato. Joãozão, obrigado de coração. Tamo junto, irmãozão. Pessoal, se você gostou do nosso podcast, curte, compartilha, comenta, já segue aí @Vanderlei Campos nas redes sociais, Vanderlei Campos Júnior no YouTube e também entra lá no Instagram da GWM, a nossa parceira oficial que entrega carros de qualidade para o agronegócio, Power P30, Raval H9, Tank 300, Raval H6 e agora vai chegar com Raval H7, vai chegar com o Tank 400, muitas novidades para o produtor rural. Muito obrigado, você continuou até agora comigo aí e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal!